Beleza, galera? Tudo bem com vocês? Bom, para esse vídeo nós vamos fazer uma breve descrição sobre a medicina nuclear e dar uma introdução básica a algum dos seus aparelhos, ok? Então, antes de mais nada, antes de falarmos sobre os aparelhos da medicina nuclear, vamos relembrar um pouquinho a função da medicina nuclear, né? Algumas das suas diferenças com as demais modalidades diagnósticas com as quais estamos um pouco mais habituados aí, seja como pacientes ou ouvirmos falar. Por exemplo, vamos começar pelo raio-x, né? O nosso querido raio-x convencional aí, tão comum. Qual que é a função de um raio-x? Ou, por exemplo, de uma tomografia computadorizada ou de uma ressonância magnética? Uma das principais funções desse tipo de modalidade diagnóstica é principalmente falar sobre a anatomia, fazer uma descrição anatômica, né? Claro, conforme a gente vai evoluindo, o raio-x convencional vai evoluindo, tomografia, ressonância vai evoluindo, você acaba desenvolvendo algumas funções a mais, né? Mas um dos principais tópicos que a gente poderia colocar como função para um raio-x, por exemplo, seria a descrição anatômica. Ou seja, você demonstrar numa imagem a estrutura. E aí, em termos de qualidade, quanto melhor a resolução da imagem, quanto mais bem demonstrada está a estrutura do corpo da pessoa, seja no caso uma parte óssea, no caso do raio-x convencional, ou seja, uma parte muscular na ressonância, né? Quem sabe aí tecido nervoso, quanto mais bem demonstrada a estrutura anatômica, melhor nós podemos dizer que é aquele exame de diagnóstico por imagem. Agora, a medicina nuclear, ela nos traz uma pequena diferença, porque na medicina nuclear, um dos principais focos de estudo, uma das principais vertentes é estudar a fisiologia do órgão, do tecido ou do sistema. Ou seja, a gente vai inspecionar, vamos dizer assim, né? A gente vai investigar o funcionamento daquele órgão, né? Claro que a gente não estuda apenas, né, o funcionamento do órgão. Nós podemos realizar uma pesquisa tumoral, estadiamento do câncer, né, metástase, dependendo aí do propósito de cada exame na medicina nuclear, ok? Isso é um dos principais motivos pelo qual, quando a gente vai estudar uma imagem na medicina nuclear, você não vê tantos detalhes anatômicos, ok? Você está ali para estudar muito mais o funcionamento de uma determinada estrutura ou procurar um possível câncer, um possível nódulo presente no corpo do paciente. Você está mais preocupado com esse tipo de coisa do que, propriamente dito, a anatomia do corpo do paciente, assim como é o raio-x convencional, ou assim como é a tomografia, a ressonância e etc. Ok? Para isso, é necessário duas coisas básicas. Para estudar a fisiologia do corpo do paciente na medicina, a gente precisa de duas coisas básicas. Uma é um aparelho, né? E outra é o radiofármaco ou o radionuclídeo, né? Há diferença aí, mas a princípio vamos usar como se fosse a mesma coisa. Você precisa de um composto químico que emita radiação, que vai ser administrado no corpo do paciente, e você precisa de uma máquina que capte essa radiação e transforme ela em imagem. Essa também é um dos diferenciais da medicina nuclear, né? Fazendo uma comparação aqui bem rápida. No raio-x convencional, aonde está a fonte de radiação? A fonte de radiação é o tubo de raio-x, é a ampola de raio-x. Aí a radiação é disparada pelo tubo, atravessa o corpo do paciente, chega no receptor de imagem, bingo, formei a minha imagem, estudei anatomia. Tomografia, o princípio é basicamente o mesmo, né? A única diferença é que você tem um tubo de raio-x girando 360 graus em torno de um paciente e irradiando ele, né, enquanto gira nesses 360 graus. E aí o detector de imagem, detector de radiação, vai captando essa radiação e vai mandando para o computador. Na ressonância magnética, como que a imagem é formada? Existe uma bobina de radiofrequência e essa bobina de radiofrequência ela vai excitar os prótons de hidrogênio
né? Depois que o pulso de radiofrequência da ressonância deixar de ser cortado, parar de emitir radiofrequência, né? Quando ele for cortado, na verdade, o tecido biológico devolve aquela energia. Ou seja, tanto no X, como na tomo, como na ressonância, aquilo que emite a energia que vai ser utilizada para formar a imagem está fora do corpo do paciente. Na medicina nuclear, não. Na medicina nuclear, o paciente ele vai incorporar um radionuclídeo, seja por via oral, endovenoso, né, aspiratória ou sublingual. Ele vai incorporar um radionuclídeo e aí vai ter a fonte de radiação vai estar dentro do corpo do paciente. Então, o aparelho, ao contrário das demais modalidades diagnósticas, não vai ser o emissor da energia que vai formar a imagem, né? Aonde vai estar a fonte de radiação que vai formar a imagem no caso da medicina nuclear? Dentro do corpo do paciente, ok? E aí o aparelho da medicina nuclear, qual que é a função dele? Captar a radiação que vem do corpo do paciente. Digamos que eu quero analisar, saber se o sangue que sai do coração, né, e passa pelas coronárias, está chegando direitinho no miocárdio, está chegando direitinho no músculo cardíaco. Eu administro, né, no meu paciente um determinado radiofármaco que tem afinidade com o músculo cardíaco ou um radiofármaco que vá chegar até o músculo cardíaco, e quando esse radiofármaco estiver no músculo cardíaco, ele vai começar a emitir radiação, né? Vai começar a emitir os fótons de raio gama, que é a energia do radionuclídeo, que é a radiação emitida pelo radionuclídeo. Quando a máquina captar a radiação que está vindo do músculo do coração, ele vai formar uma imagem no computador. E de acordo com essa imagem formada, eu consigo saber se o músculo cardíaco está recebendo o suprimento sanguíneo da maneira correta, eu consigo saber se tem alguma obstrução em alguma coronária que não está permitindo que uma determinada região receba o suprimento sanguíneo. Tudo isso avaliando a radiação que está vindo do coração, né, por causa do radionuclídeo que foi administrado no paciente. Bom, nós temos alguns aparelhos dos quais gostaríamos de falar um pouco, né, de uma maneira bem resumida, e dessa feita gostaríamos de começar com a gama câmara. Deixa eu só ver aqui. A gama câmara, uma das características dela é as imagens que ela gera em 2D, ok? Então, a gama câmara, como o nome dela sugere, ela capta raios gama e transforma em imagens bidimensionais. Isso aqui são imagens de uma cintilografia cerebral, onde você pode analisar um pouquinho a estrutura óssea, aqui em um tom de azul um pouco mais escuro, sinal que não está vindo radiação dessa região, ok? Não está vindo raios gama, isso aqui foi uma região que não recebeu radiofármaco. Essa mais alaranjada, o tecido cerebral, o que indica que está vindo radiação do tecido cerebral. O radionuclídeo administrado no paciente era um radionuclídeo que tinha afinidade com o tecido cerebral. E aqui, nessa região azul, no meio, né, da região alaranjada, são os ventrículos cerebrais, onde normalmente fica o líquor, que é o líquido céfalo arquediano, né? Ou seja, não tem tecido cerebral aqui no meio. O radionuclídeo teve afinidade com o tecido cerebral e emitiu radiação. A gama câmara captou e formou essa imagem, né? É um exemplo de imagem de medicina nuclear. Aqui a gente tem uma varredura de corpo inteiro, né? Ou cintilografia óssea de corpo inteiro, normalmente utilizada para pesquisa de metástase, para ver para onde o câncer se espalhou. Aqui a gente tem um exemplo dos isótopos mais utilizados na medicina nuclear, né? Dos radionuclídeos, dos elementos utilizados em medicina nuclear para realização de diagnóstico e algumas características, né? O tecnésio 99, o primeiro aqui da lista, muito utilizado, ele emite radiação gama e a cada 6 horas ele perde metade da atividade dele. Esse tempo de meia-vida ele é muito importante porque ele determina
quanto tempo o elemento vai continuar emitindo radiação e quanto tempo ele vai continuar emitindo uma determinada dose, né? O ideal é que você administre no seu paciente um material radioativo que tem um tempo de meia-vida mais curto, porque isso significa que ele vai perder energia de uma maneira mais rápida e vai causar menos danos para o paciente, né? Nós temos o iodo 131 aqui, muito utilizado para exames de tireoide, né? A emissão dele é gama e beta, meia-vida de 8 dias. A cada 8 dias ele perde metade de sua radioatividade. O galho 67, e aí as suas características: talho 201, iodo 123, samário 153 e o famoso flúor 18, utilizado em exames de PET, um emissor de pósitrons. Mais tarde, em outro vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Bom, essa é uma gama-câmara, né, um exemplo de gama-câmara. Essas duas estruturas aqui são cabeças detectoras que vão servir para captar a radiação que está vindo do paciente. Aqui a gente tem um modelo de como se fosse a gama-câmara por dentro, né? A gama-câmara, ela trabalha com conversão de energia. Quais são os 4 componentes principais que a gente pode falar um pouquinho de maneira bem rápida aqui sobre eles? Nós temos o colimador. No caso do raio-x convencional, o colimador ele barra radiação, né, para delimitar um campo de radiação para proteger o paciente da radiação espalhada. Nesse caso aqui, o colimador ele vai servir para quê? O colimador ele vai servir para barrar as radiações que saem para todos os lados. Os fótons de radiação que saem do corpo do paciente saem para todos os lados. E eu quero que os fótons saiam numa direção específica para que eu possa ter uma imagem nítida. E aí eu tenho um colimador que, diferente do colimador do raio-x convencional, eu não fico abrindo e fechando, né, na horizontal ou na longitudinal. Esse aqui eu troco de acordo com a forma do órgão que vai ser estudado, de acordo com a necessidade do exame. Pode ser um colimador de furos paralelos, pode ser um convergente, um divergente, ele pode ser mudado. Bom, a radiação gama entra pelo colimador, aqui passa pelos furos do colimador, chega no cristal. O cristal ele é feito de iodeto de sódio dopado com uma impureza de talho, e a função dele é pegar o raio gama que chega até ele e converter em luz. A luz passa pelo cristal então e chega nos tubos fotomultiplicadores, onde é convertida em elétrons, em fotoelétrons. Esses elétrons são multiplicados até formar um pulso elétrico. O pulso elétrico chega no circuito eletrônico e aqui, através de uma série de cálculos, vai ser convertida em imagem digital, certo? Então esses são os principais tópicos aí que nós temos na gama-câmara. Então a gente tem algumas características do colimador, né, feito de chumbo ou tungstênio para barrar a radiação desnecessária. Aqui a função, conforme nós já comentamos, né? Os tipos de colimadores, cone beam, fan beam. Aqui tem outros modelos, né? Aqui seria uma imagem sem colimação e uma imagem com colimação, ou seja, a colimação ela serve para melhorar a qualidade da imagem. O cristal cintilador, como eu comentei, né, transforma a luz, raio gama em luz visível. Aqui um modelo do tubo fotomultiplicador. A luz chega no tubo fotomultiplicador e passa pelo fotocatodo e é transformado em um fóton de luz, ou em um fotoelétron. O elétron é amplificado pelos dinodos, que vão até o anodo e depois vai para o circuito eletrônico, aonde a imagem vai ser formada. Aqui é a descrição do fotocatodo, do dinodo e do anodo. Outro modelo do tubo fotomultiplicador. Aqui um cristal já com seu tubo fotomultiplicador e a sua saída. Cristal cintilador com tubo fotomultiplicador. E o circuito eletrônico responsável por converter pulso elétrico em imagem. E aqui um esqueminha para nós finalizarmos, ok? Bom, aula rápida, bem resumida, tá? Só para a gente dar essa pincelada na aula na gama-câmara e na função da medicina nuclear. Em breve estaremos gravando outro vídeo sobre a SPECT e sobre a PET, que são outros importantes aparelhos também da medicina nuclear. Um abraço e até a próxima.